Vamos lá, mais uma aula aqui no seu curso de Go. Hoje a gente vai ver sobre as condições no Go, sobre as condicionais. As condicionais é basicamente você dar uma condição para que algo possa acontecer, um bloco de código ser executado ou alguma ação aconteça. É tipo quando você era criança e sua mãe te dava alguma condição. Por exemplo, você perguntava se podia comer um doce e ela falava que você poderia comer um doce caso você almoçasse. Isso é uma condição, sua mãe estava te dando uma condicional. Você poderia fazer algo caso você almoçasse antes, né? A condição para comer o doce era almoçar. Caso fosse verdadeira, você comeria o doce. Caso você não almoçasse, seria falso, você não comeria o doce. Então a condição geralmente ela sempre vai retornar um booleano. Vai ser um true ou false. Caso seja true, vai executar uma parte do código. Caso seja false, vai executar outra parte do código ou nem vai executar nada, né? Só vai executar caso for verdadeiro. Eu vou mostrar isso aqui no código e vai ser mais fácil para vocês entenderem. Então, para começar, eu vou atribuir uma variável aqui. Eu vou criar uma variável chamada idade e essa idade vai receber 18. Após isso, eu vou colocar um if, que é a mesma coisa de um se idade for maior ou igual a 18. Aqui no Go eu não preciso usar parênteses, eu não preciso colocar parênteses para colocar uma condição. Você simplesmente coloca o se, né, o if, e já coloca a condição. Depois da condição você vai abrir chaves e vai colocar o que vai acontecer caso essa condição aqui passar. No caso for verdadeiro, eu vou printar na tela um fmt, um println. A mensagem vai ser que é maior de idade. Caso contrário, o que vai acontecer caso essa condição não passe? Eu vou colocar um senão. Um senão aqui é else. Else. Aí eu vou abrir de novo o colchetes aqui. Quer dizer, as chaves, né? Vou abrir as chaves aqui. É chaves, não é colchetes. Eu vou printar a seguinte mensagem, caso a condição não passe. Um println menor de idade. E esse código aqui está me dizendo? Ele está me dando uma condição, se a idade for maior ou igual a 18, e caso passar, vai ser verdadeiro e vai executar esse código aqui. Caso contrário, ou else, não é verdadeiro, vai executar esse código aqui. É necessário ter o else logo de cara? Não. Poderia ter só o if aqui, né? Ou seria maior ou não executaria nada. Mas, né, normalmente condições vão sempre vir com um else. Então aqui, o que vai me retornar esse código aqui? Eu vou salvar ele, vai retornar que é verdadeiro, porque eu já declarei minha idade e minha idade é maior que 18. Então, como é verdadeiro, ele vai executar aqui, ó, é maior de idade, certo? Executei o meu código e apareceu para mim aqui que é maior de idade. Vamos dizer que seja menor, vamos colocar aqui 17 anos. 17 anos ainda não é maior de 18, nem igual a 18. Então, vou executar meu código aqui. Ele executou o segundo bloco de código aqui. E no caso é essa linha aqui, dizendo que é menor de idade. Então isso é uma condição. E no Go, eu posso declarar a minha variável ou aqui fora, ou dentro do meu if aqui. Caso você vá usar essa variável mais de uma vez no seu código, vai usar ela aqui embaixo novamente, em outra parte do código, você declara ela fora. Caso você vá usar somente aqui dentro do bloco do if, você pode declarar ela aqui. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou tirar a minha idade aqui de fora e vou declarar ela aqui, ó. Eu vou colocar aqui idade recebe int. Aí eu coloco ponto e vírgula para separar isso. Então aqui, primeiro if aqui, ó, eu tô declarando, né, a primeira parte do meu if, eu tô declarando idade e depois do meu ponto e vírgula, eu coloquei aqui uma separaçãozinha, que é o ponto e vírgula, isso aqui é obrigatório colocar. Eu tô colocando a minha condição. É a mesma condição. Idade maior que 18 anos, vai printar para mim maior de idade. Eu vou rodar o código. Como eu falei aquela hora, só essa parte do código aqui vai rodar tranquilamente. Não precisa do else não. Aí pronto, retornou que é maior de idade, porque eu coloquei 20, certo? Caso fosse 17, eu vou salvar aqui, ó. Ele não vai rodar nada, por quê? Porque eu não coloquei nenhuma condição, tá vendo? Voltou vazio, por quê? Eu não coloquei nenhuma condição, ele não executou o verdadeiro, o true, e não tinha nada para executar no false, porque essa opção não era verdadeira. Só que, igual eu falei antes,
Quando eu declaro aqui a minha variável, eu não posso usar ela em outra parte do código, eu só posso usar ela aqui. Para que eu possa usar ela em outra parte do código, eu normalmente vou declarar aqui fora, tá? Mas caso vamos dizer que é uma mensagem de erro que só vai aparecer dentro desse if. Então, você pode declarar essa mensagem de erro aqui. Você declara a variável erro aqui e pronto. Depois você não vai mais usar essa variável. Então, tem uso declarar a variável aqui e diminuir linhas de código. Bom, outra coisa que a gente pode fazer é usar comparações. O que é uma comparação? No caso desse aqui, a gente está usando, né, o maior ou igual. Outra coisa que a gente poderia usar, nós vimos na aula passada nos operadores. Por exemplo, um igual igual. Esse aqui é o sinal de igualdade, ou seja, a idade é igual a 18. Se a idade for igual a 18, eu vou colocar aqui, ó, é 18. Eu vou colocar aqui 18. Esse código tem que me retornar o quê? Que é 18. Eu vou dar um clear aqui. E vou rodar meu código. Retornou que é 18. Eu vou colocar um else aqui agora, um se não. E vou colocar um... para printar na minha tela aqui. Não é 18. Vou salvar. Eu salvei aqui e vou diminuir aqui, ó. Eu vou pôr 2, ou vou pôr 19, vou pôr um número maior, mas eu poderia pôr um número menor. Que não seja 18. Eu vou rodar o nosso código aqui. Não é 18. Ou seja, ele tá, o que ele está fazendo nessa condição aqui? Ela está comparando. Igual ela comparou a idade maior ou igual a 18, aqui ela está comparando se é 18 ou não, se é igual a 18. E todos os meus outros comparadores funcionam. Por exemplo, eu poderia comparar se é menor do que 18. Menor do que 18. 19 é menor que 18? Não é, né? Então aqui, ó. Ele vai colocar, se for menor de 18, vai ser menor que 18. Vou só colocar esse E maiúsculo aqui. E esse aqui não é menor que 18. Ou seja, o 19 é menor que 18? Não, né? Então ele vai vir aqui para o segundo bloco de código. Eu vou só dar um clear aqui para ficar mais fácil de vocês verem. No caso, o 19 roda o segundo bloco de código aqui, porque ele não é menor que 18. E todos os outros comparadores funcionam, que nós vimos na aula passada. O maior ou igual, o diferente, todos aqui vão funcionar. Outra coisa que a gente pode fazer é várias condições aqui no nosso Go. Eu vou fazer aqui um outro exemplo de código. Eu vou criar aqui vou mudar nossa variável para nota e vou colocar uma nota aqui 7. E aqui no meu bloco de código eu vou colocar aqui um if nota maior ou igual, que a gente já usou, né? A gente já sabe como é que funciona. Maior ou igual a 9, ele vai exibir a seguinte mensagem aqui para o meu usuário. Se a nota for maior ou igual a 9, ou seja, se for 9 ou 10, vai exibir a mensagem excelente para o meu usuário. Aí eu posso copiar isso aqui. Primeiro eu vou colocar um else aqui. E além de colocar um caso contrário, eu posso colocar uma nova condição aqui. No Go, o Go me permite colocar uma nova condição. E eu vou colocar aqui uma nova condição para minha nota. Caso a nota for maior ou igual a 7, ou seja, ela tem que ser 7 ou 8, porque o 9 já vai ser excelente. Então, se o aluno tirou 7 ou 8, eu vou exibir a seguinte mensagem para ele. Eu vou exibir aprovado. Ou seja, no Go eu posso colocar múltiplas condições. Eu não preciso ficar apenas em uma condição. Eu posso colocar mais de uma condição. Eu vou colocar mais uma condição aqui, ó. Seria o reprovado. Não, vou colocar o recuperação. Se a nota for igual ou maior que 5, ou seja, se for 5 ou 6, né? Que o 7 já é aprovado. Deixa eu só voltar aqui para cima. Isso. O 7 já é aprovado. Então, entre o 5 e o 6, ele vai ficar de recuperação. Caso ele não tire nem 5, ou seja, seja uma nota menor que 5, aí sim eu vou colocar o último, que é o else, que é o caso contrário. Não aconteceu nenhuma dessas condições aqui. Então, o que eu vou escrever para ele? Ele reprova direto, né? Se ele tirou uma nota menor do que 5, ele reprova direto.
Ou seja, isso aqui é perfeitamente comum em Go, você criar várias condições. Você não precisa ficar preso apenas em uma condição. Nesse caso aqui, meu código vai rodar e qual das condições que ele vai parar? Ele vai parar aqui na aprovado. Por quê? Aliás, ele vai parar no aprovado, porque eu coloquei 7 aqui, né? Eu vou só dar um clear aqui para a gente não confundir os códigos e vou rodar. Aprovado. Se a nota fosse 9, eu vou colocar aqui o 9 e vou salvar. E vou rodar meu código. Excelente, né? Que é o primeiro bloco aqui. E se ele tirar uma nota 3, por exemplo? Eu vou salvar. Então, se ele tirar 3, ele vai estar reprovado. Então, viu que funciona perfeitamente várias condições no Go? Outra coisa que eu posso usar no Go são meus operadores lógicos. O que são operadores lógicos? Por exemplo, aqui, eu vou criar um código aqui. Eu vou lançar de novo a variável idade e vou colocar ela recebendo 20 anos. E vou colocar uma outra variável aqui, ó, tem. E essa variável aqui vai receber um true. Ela é uma booleana e vai receber um true. Na minha condicional aqui, eu vou usar um operador lógico. Basicamente, a gente tem dois operadores lógicos. A gente tem o de AND, que é esse daqui. Esse sinalzinho aqui é um AND. E esse sinalzinho aqui é um OR. Ou seja, esse aqui é um AND e esse daqui é um OR. Eu vou só comentar essa linha aqui para vocês. Beleza? Então, o AND você vai colocar esses dois sinaizinhos aqui e o OR esses dois sinaizinhos aqui. É só você procurar aí no seu teclado que você vai achar eles. Então, como é que eu vou usar isso aqui no meu código? Eu posso fazer o seguinte. If idade, eu estou falando se a minha idade for maior ou igual a 18 anos, que a gente sabe que no Brasil só pode dirigir quem é maior de 18 anos. Mas não é só ter mais de 18 anos. Eu preciso usar o meu end, né? E tem carteira for true. No caso aqui, eu não preciso colocar nenhuma condição, né? Que ele já é booleano, então ele já vai vir true ou falso aqui para mim. No caso, se for verdadeiro, vai executar a primeira condição. No caso aqui, a minha primeira condição vai ser um fmt, um println e pode dirigir. E caso contrário, um else aqui, a pessoa não vai poder dirigir. Vou colocar um O aqui, né, que eu esqueci. E é não pode dirigir. Bom, então, o que é isso aqui? Basicamente, eu estou dizendo que se a minha idade for maior ou igual a 18, vai retornar um booleano aqui, e no caso, como é 20, aqui retornou true. E tem carteira, já é um booleano, eu não preciso colocar condição nenhuma, ele já vai retornar true ou false aqui para mim na declaração. Nesse caso aqui, vai passar a condição, porque a idade é maior que 20 e o tem carteira é true. Então, como vai passar a condição, as duas condições são verdadeiras, ele vai executar esse bloco de código aqui. Caso contrário, caso não fosse uma das condições não fosse verdadeira, ele executaria o código de baixo. Vamos salvar e vamos ver isso na prática aqui rodando, né? Vou dar um clear aqui e vou executar meu código. Tá vendo que ele rodou a primeira parte? Porque o i, ele exige que as duas condições sejam verdadeiras. Quando as duas condições forem verdadeiras, ele vai rodar. Uma das condições não forem verdadeiras, por exemplo, aqui eu vou colocar um número menor do que 18. Então, se a idade for 17, nós já sabemos que não pode dirigir. Então, não vai cair nesse primeiro bloco, vai cair no segundo aqui, ó. Eu vou rodar meu programa e aqui ele já veio para não pode dirigir, que é o segundo bloco de código. Além do i, a gente pode usar o or. O or já é diferente. O or, se uma das condições forem verdadeiras, ele vai rodar o primeiro bloco de código. Pode ser qualquer uma, pode ser essa ou essa. Se uma das duas for verdadeira, ele vai rodar o primeiro bloco. Caso contrário, se as duas forem falsas, aí sim ele vai rodar o segundo bloco aqui. Para vocês verem, eu vou rodar o programa, eu vou salvar primeiro, né? Eu vou rodar o programa. Agora, tá vendo que eu só mudei o sinal aqui de AND para OR e ele já mudou aqui para mim para rodar o primeiro bloco? Por quê? Porque ele aceita qualquer uma das condições. Se uma das condições for verdadeira, ele vai rodar sempre o true.
Se as duas condições fossem falsas, aí sim ele ia rodar, né, a parte de baixo aqui para mim. Quer ver? Eu vou rodar, eu vou dar um clear. E vou rodar novamente o programa. Aí agora sim ele veio para não pode dirigir. Por quê? Porque as duas condições são falsas. Mas se uma das condições fosse verdadeira, qualquer uma das duas, ele rodaria o primeiro bloco. Ele rodaria o bloco do true. Tá vendo aqui? Então é assim que funciona o AND e o you OR. Ou seja, esse AND aqui é basicamente um I e esse aqui é um OU. Um ou outra e o AND é essa e essa tem que ser verdadeira. O OR, essa ou essa tem que ser verdadeira. E ainda tem o NOT, que é negar uma variável. Por exemplo, essa variável aqui, ela tá como false. Se eu negar ela, eu vou transformar ela em true. Como é que é o NOT? O NOT é um sinalzinho de exclamação. Agora, essa variável, mesmo eu tendo declarado ela aqui, como eu coloquei o sinal de exclamação antes dela, ela se tornou um NOT, ela se tornou true, porque isso que o sinal faz, ele troca o sinal, a condição. Então agora, como isso aqui virou um true, vai rodar esse primeiro parte do código aqui, ó, porque eu vou colocar isso aqui sendo negativo, né? Essa condição aqui não vai passar, mas essa aqui vai passar. Olha só o que vai acontecer, eu vou salvar, vou dar um clear aqui para vocês verem melhor. Vou rodar, pode dirigir, ou seja, mesmo as duas condições não passando aqui no meu código, aqui na minha declaração, como eu coloquei um NOT na frente aqui da minha variável tem carteira, ele transformou esse false em true. Ou seja, se eu tivesse aqui, ó, se eu tivesse aqui como true, ele transformaria em false. Quer ver? Agora a segunda bloco que vai rodar, porque o meu NOT transformou essa variável aqui em false. Aí agora já não pode dirigir. Então é isso que o sinalzinho de exclamação faz, ele é um NOT. Os sinalzinhos de EE é um AND e os sinalzinhos aqui desses dois pauzinhos é um OR. Esses são meus operadores lógicos. Então por essa aula era só isso. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreve no canal para ajudar e até a próxima.